Muito bem, meus irmãos, nós vamos então seguir aqui o nosso estudo, encerrando o módulo 2, Históricos, livro de Esther, e o subtema que nós colocamos é Quando Deus intervém. A história de uma mulher judia da dispersão, que estava em cativeiro ali na Babilônia, que agora já era o Império Persa, e como Deus interveio na sua história, mudando o curso da mesma e usando a sua vida para libertar e para prover livramento para o seu povo. Vamos então aprender mais desse livro. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o título, a data e a autoria do mesmo. Acompanhe comigo os slides. Seu título recebe o nome do seu personagem principal, uma mulher judia chamada Esther, cujo nome deriva da palavra persa para estrela, Estara. Então veja só, Esther recebe o nome, da sua protagonista. O nome Esther é o nome persa, que tem como significado estrela, e ela possuía também o nome em hebraico. Você pode ver no livro, no capítulo 2, versículo 7. Esther também possuía um nome em hebraico, Hadassa, que significava murta, uma planta arbustiva da região, normalmente com uma flor branca. Então o nome dela na língua do seu povo era Hadassa, mas na língua persa, que ela estava inserida, era Esther. E é assim que ela ficou conhecida. O livro é anônimo, sendo sua autoria atribuída por alguns a Esdras, a Neemias e até mesmo o próprio Mordecai, que é um outro personagem ali tão importante para o livro quanto a própria Esther, que nós vamos ver. Esdras e Neemias viveram cerca de 20 a 30 anos após os eventos descritos no livro. Todavia, o estilo de escrita não corresponde a estes homens, ao estilo de escrita destes homens, especialmente Esdras, que era um escriba, que provavelmente escreveu alguns livros da Bíblia, e comparando eles não bate o jeito de escrever. É isso que nós queremos dizer. É provável que o autor do livro tenha sido um judeu, por causa da familiaridade com os costumes judaicos, todavia um judeu da dispersão. O que é um judeu da dispersão? Que havia nascido já no exílio. Então teve aquele grupo de pessoas que foram sendo levadas em grupos para o exílio, e os judeus da dispersão são aqueles que eram frutos dessa geração que estava no exílio já, que nasceram no exílio, tá bom? E esse era o caso, provavelmente, do escritor dessa carta, porque ele, ao mesmo tempo que ele conhecia os costumes judeus, ele também era bem familiarizado com a cultura persa, pois possuía também amplo conhecimento da cultura persa e até provavelmente tem usado as crônicas persas como uma das fontes, fonte histórica do seu livro. Os acontecimentos do livro se deram a partir do 3º ano do reinado do rei Xerxes, capítulo 1, versículo 3, referido no livro por Assuero, colocando-os no ano de 488 a.C. Então, Assuero é a forma hebraica de se referir a esse rei persa, ao Xerxes, tá bom? Veja que o livro consta que os acontecimentos sucederam a partir do 3º ano do reinado de Xerxes. Ele começou a reinar em 486 a.C., então esses acontecimentos estão em 488. Desculpa, eu errei aqui, 484 seria, tá bom? Então era no 3º ano em que já estava reinando Xerxes, 484, depois eu corrijo aí para mandar para os irmãos. Por sua vez, a data de composição, ao que tudo indica, parece ter sido em um período em que Xerxes já havia morrido, tendo em vista o capítulo 10 do livro. No capítulo 10, um capítulo que tem apenas 3 versículos, ali consta, ali do jeito que é falado, consta que a história de Xerxes, como também de Mordecai, estava anexada, vinculada ao livro de crônicas do Império Persa. Então, provavelmente, é uma referência à vida desses homens, à história desses homens que foram escritas nessas crônicas após
a vida deles acabarem, tá bom? Então é muito provável que quem escreveu o livro tenha escrito depois da morte do rei Xerxes. Portanto, a sua redação ocorreu após 465, que foi quando o rei Xerxes foi assassinado, tá? O fato do livro não possuir qualquer traço de influência grega sugere que este foi escrito antes do período helenístico de 331, colocando sua composição entre 465 e 331 a.C. Houve um período, aproximadamente 331, alguns jogam um pouco depois da morte de Alexandre o Grande, onde a cultura grega começou a se expandir e a civilização grega começou a influenciar a cultura grega, a cultura helenística começou a influenciar toda essa região. Por não haver relato e traço dessa influência no livro de Esther, é uma data próxima dessa predominância, da cultura grega na região, então é provável que ela tenha sido de fato antes, colocando então a data da composição da carta entre 465 a.C. até no máximo 331 a.C. Nós não sabemos ao certo dentro desse parâmetro onde que fica a data, mas sabemos que tem esses limites. Agora, para você entender um pouco do livro de Esther, nós não costumamos pregar muito em Esther, é difícil você ver uma mensagem em Esther. Então, se você não leu o livro, talvez você nem saiba como que é essa história da Esther, o que está inserido nesse livro. Então, para a gente falar um pouco da teologia do livro, eu quero resumir esse livro. São 10 capítulos, não é um livro pequeno, não é um livro grande também, mas são 10 capítulos, tá? Então a gente vai resumir em 7 pontos para tentar enxugar bem e você pode ir acompanhando com a gente. O resumo, o esboço sintético desse livro. Ponto 1, os primeiros capítulos 1 e 2. Esther é levada à realeza em um momento crucial da história persa e judia. Então, o que está inserido dentro dessa primeira parte, que consta o capítulo 1 e o capítulo 2? Você vê, em primeiro lugar, a rainha Vasti sendo rejeitada. Então, Xerxes estava reinando, tinha um grande território, seu império estava experimentando um momento glorioso, de muito poder, o seu palácio, o seu domínio era algo surreal, era algo realmente maravilhoso. Ele tinha feito um banquete, convidado vários nobres para ver o seu domínio, para exibir a sua glória. E em determinado momento das festas, que duraram muitos dias, ele convidou a rainha Vasti para ir até a sua presença, para exibi-la diante de todos aqueles homens, porque a Bíblia consta que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita. Só que quando ele faz esse convite, Vasti rejeita entrar na presença do rei. Provavelmente havia algum tipo de rixa, não é dito para nós no livro, mas a Vasti recusa entrar na presença do rei. Então o rei exclui ela não passa a ser mais a sua rainha. Então, a partir daí, ele lança, como se fosse, vamos dizer, um concurso para a nova rainha. Ele encarrega um dos seus servos para procurar algumas virgens bonitas, e essas virgens são tratadas no período de 1 ano, com óleo, com produtos, com uma dieta selecionada por esses servos do rei, para que elas pudessem se apresentar diante do rei. Então havia todo um processo dentro dessa espécie de concurso. E Esther foi uma das candidatas desse concurso que o rei promoveu. E ela chamou muito a atenção depois de 1 ano que ela, de preparo todo, ela entrou na presença do rei e ela foi a que mais agradou o rei, e ela foi eleita então a nova rainha no lugar da Esther. Tá? Interessante que Esther, ela tinha um parente, que aqui fala, algumas versões vai falar Mardoqueu, outras vão falar Mordecai. Tá bom? Então, as duas coisas, os dois nomes servem. Os dois nomes se referem ao mesmo homem, tá bom? Mardoqueu ou Mordecai. Então, uma versão, a RA, fala de um jeito, a NVI fala de outro. Mas ambos os nomes se referem à mesma pessoa. Mordecai era primo de Esther, que fala que Esther era filha do tio de Mordecai, ou seja,
eram primos. Só que provavelmente a idade de Mordecai era bem maior do que a de Esther, motivo pelo qual Mordecai criou Esther. Ele foi como um pai para ela, porque os seus pais provavelmente morreram. Tá? Então Mordecai foi aquele que criou Esther. E ele começou então a ter uma certa proximidade do palácio. E por essa razão, ele descobre um plano de assassinato contra o rei Xerxes. Ele ouve uma conversa, Mordecai, e ele descobre duas pessoas tentando elaborar um plano para tirar a vida do rei Xerxes. E através de Esther, esse plano chega ao conhecimento do rei. Então esses dois, de fato, são punidos de morte, porque se comprova que, de fato, essa trama era real. No capítulo 3, você vê o seguinte resumo para você entender. O adversário do povo judeu, Amã, que é um outro personagem aqui da nossa história, é elevado a uma honra imerecida e busca a destruição dos judeus por causa de um desejo de vingança pessoal. Então você vê esse sujeito que era um dos nobres do palácio, né, do domínio ali de Xerxes, ele é honrado de uma forma bem mais elevada do que os outros nobres, ele é colocado numa posição mais elevada do que aqueles que eram seus iguais, não é dito o motivo, mas ele recebe essa honra, tá bom? As pessoas começam a se curvar perante ele, as pessoas deveriam honrá-lo, se curvando diante da presença de Amã, só que existe um sujeito chamado Mordecai, que era judeu, né, primo de Esther, que criava Esther, que se recusa a se curvar perante Amã, e a Bíblia fala que ele se recusa a se curvar porque ele era judeu, ou seja, nós entendemos porque ele temia ao Senhor e ele não iria se curvar diante de um homem mortal, um homem terreno. Então ele se recusa a curvar. Quando isso chega ao conhecimento de Amã, Amã fica furioso com Mordecai e decide se vingar, mas não se levantando apenas contra a vida de Mordecai, mas contra todo o povo judeu. Amã começa a bolar um plano para exterminar o povo judeu da face do território ali persa. E ele leva esse plano para o rei. E o rei, ali favorecendo Amã, né, ele já tinha elevado Amã numa posição muito alta, né, acima de todos os outros nobres, e o rei consente com seu pedido. Ele dá toda a responsabilidade para Amã, pode escrever do jeito que você quiser o decreto, ele dá o anel que selava os decretos, né, os decretos dos medos e dos persas, que não se pode revocar. Então, uma vez que aquilo era selado com o anel do rei, ninguém poderia revogar aquela ordem. E o rei consente com Amã e lhe dá autorização para fazer o decreto. É interessante que aqui Amã faz o decreto e ele então decide, a Bíblia fala que ele faz esse decreto no dia 13 do primeiro mês, e ele faz uma espécie de sorteio de quando o povo deveria morrer a partir da emissão do decreto. Então o decreto foi feito no dia 13 do primeiro mês, e pelo sorteio que ele fez, o dia em que o povo seria exterminado seria no dia 13 também, só que do mês duodécimo, ou seja, depois de 11 meses da emissão do decreto, é que o povo seria então exterminado. Então ficou um período de tempo aí, o povo sofrendo, né? Quando o povo recebeu aquela notícia, eles ficaram muito tristes, e existia um tempo aí, ainda até aquele decreto se cumprir, que foi estabelecido por sorteio. Depois nós vamos voltar nisso, você vai entender a importância desse detalhe, né, da questão do sorteio. Ponto 3 aqui, que corresponde ao capítulo 4 do nosso livro. O livramento é providencialmente desencadeado pela corajosa tomada de posição de Esther a favor do seu povo, em resposta à exigência de Mordecai, no capítulo 4. Então, o capítulo 4 começa falando que a notícia, esse decreto, ele viajou todo o território persa, e à medida que esse decreto chegava nas regiões, o povo judeu tomava conhecimento, eles se colocavam em pano de saco, se humilhavam, choravam. Então foi uma tristeza generalizada dos judeus em todo o território persa quando receberam a notícia do seu extermínio. Não era para menos.
E essa notícia não chega a princípio até a rainha Esther. Lembrando, né, uma coisa que eu não disse, é que a rainha Esther não havia dito que ela era judia. Ela manteve isso em segredo. Mordecai pediu para ela guardar isso em segredo. Então, ninguém sabia ainda que Esther pertencia ao povo judeu. E Mordecai, então, passa o recado através de outras pessoas para que isso chegasse no conhecimento de Esther, que havia sido decretado, né, um pedido do rei para exterminar todos os judeus. E Mordecai fala: Esther, você tem que fazer alguma coisa. Deus te colocou aí, muito provavelmente, para te usar nesse momento para livrar o seu povo das garras do rei. Então vai até a presença do rei. Eu suplico a você, se apresente diante do rei para que ele possa fazer alguma coisa. E Esther, ela fica assustada quando Mordecai pede isso para ela, a princípio, que existia algo na cultura daquele povo, que ninguém poderia se chegar na presença do rei sem antes ser chamado. Então, se alguém chegasse e entrasse na presença do rei, a pessoa era morta, a não ser que o rei estendesse o seu bastão de ouro, concedendo à pessoa misericórdia. Caso contrário, a pessoa era morta. Só poderia se apresentar diante do rei se o rei chamasse. E isso valia inclusive para a sua rainha. Por isso Esther estava com medo, mas ali, admoestada, encorajada por Mordecai, ela decide fazer. E ela pede: Mordecai, enquanto esse tempo que eu estou me preparando para fazer isso, pede para os nossos compatriotas fazerem um jejum de 3 dias em meu favor. Você vê essa cultura judaica, esse costume judaico de jejum, em favor de uma causa ali acontecendo. Então o povo começa a jejuar em favor de Esther para ela conseguir algum tipo de favor diante do rei, diante dessa situação que eles estavam vivendo. Então um momento aqui do livro de suspense, o que vai acontecer? Existia esse perigo de se falar com o rei então. Ponto 4, que é o capítulo 5 ao 7, corresponde a um trecho maior aqui. O livramento de Israel é desencadeado pela sequência de circunstâncias providenciais que levam à queda de Amã e a uma mudança no coração do rei Xerxes. Então, imagina toda essa tensão que estava. O que acontece? Esther, então, se prepara e entra na presença do rei. Ela vai e se ajoelha. O rei estava de bom humor, providencialmente, ele estende o seu cetro, Esther toca no cetro, e ele fala: Rainha Esther, o que você quer? Eu te darei até metade do meu reino, se você assim desejar. E ali a rainha Esther, ela convida o rei para um banquete. Ela havia preparado um banquete, convida o rei e pede para que Amã fosse junto do rei. E Amã entende que isso era uma grande honra, porque só chamou o rei e Amã. Então, Amã foi super feliz para esse banquete. Deixa eu colocar aqui. Então, banquete da rainha Esther. Então, o rei e Amã vão para esse banquete. Aí no banquete o rei faz a mesma pergunta para Esther: Esther, minha rainha, o que você deseja? Vou te dar até metade do meu reino se você quiser assim. E ali Esther, já no final do banquete, do primeiro dia de banquete, Esther fala: rei, volte no dia seguinte, nós vamos ter outro banquete e aí nós vamos conversar sobre isso. Então ela se despede, o rei sai, Amã sai e Amã volta para sua casa. É interessante que quando ele volta para sua casa, ali começa a desenrolar o que acontece. Ele está falando com a sua esposa Zeres, e ele começa a se gloriar, falando: mulher, você não sabe o que aconteceu. A rainha Esther chamou o rei e somente eu para acompanhá-lo. Veja a minha importância, veja como eu sou estimado. Então ele começou a se gloriar, a se gabar da sua fama, da sua popularidade. Ele falou: devo ser uma pessoa muito importante. Só que nesse interim, ele fala: só que mesmo assim, eu só vou ser feliz realmente se eu puder matar aquele judeu chamado Mordecai. Então veja que amargura que esse tal de Amã guardava e ressentia no seu coração. Mesmo ele se sentindo tão privilegiado, ainda lhe veio ao coração que ele só seria feliz se ele se vingasse matando ali o
o primo, né, de Esther, Mordecai. Então, os amigos, os parentes que estavam ouvindo a mãe, a sua própria mulher, sugeriram para ele fazer uma forca de 20 metros, se eu não me engano, uma forca enorme, para que ele usasse ela para matar Mordecai. Isso foi feito e deixado ali próximo à residência de Amã. Aí depois, né, Amã é convocado para o palácio do rei. Antes disso, o rei, a Bíblia descreve, né, nesse intervalo do primeiro dia de banquete até o segundo dia de banquete, depois desse episódio de Amã, o livro passa a falar um pouco da parte ali do rei. O rei estava com insônia. Nesse trecho que nós estamos estudando, descreve que o rei não conseguia dormir, e ele pede para que os seus súditos trouxessem a ele o livro das crônicas do seu reinado. É aquele livro onde fica escrito toda a história do seu povo. Já que ele não estava conseguindo ler, ele queria dormir, ele queria que as pessoas lessem para ele. E ali, lendo o livro, nessa insônia do rei, no meio da noite, ele se depara com aquele incidente onde Mordecai havia dito para ele que haveria uma conspiração contra a sua vida, que graças a essa ajuda de Mordecai, o rei não foi assassinado, ele descobriu a tempo e puniu aquelas pessoas que estavam tramando contra ele. E lembrando disso, ouvindo essa história que estava registrada ali, ele pergunta para os seus súditos: nós recompensamos Mordecai de alguma forma? Ele falou: não, a gente não fez nada por ele. E ele ficou muito intrigado com isso. Puxa, esse sujeito salvou a minha vida e a gente não fez nada para honrar esse sujeito. Então ele pensou: quem que dos nobres está por aí perto do pátio aqui? Ele falou: Amã está passando por aqui. Então mande chamá-lo. E Amã foi inserido na presença do rei nesse momento, porque ele estava ali nas proximidades. E interessante que nessa parte, né, o rei pergunta: Amã, o que nós devemos fazer com o homem que o rei deseja honrar? E Amã começou a se perguntar: puxa, o que se deve fazer? Eu acho que sou eu, né? Com certeza o rei quer me honrar. Então deixa eu ver aqui o que eu vou falar para o rei, porque com certeza ele está planejando fazer alguma coisa para mim. Aí ele falou: o homem a quem o rei deseja honrar, ele deve ser vestido com o manto do rei, deve ser posto anéis, símbolos, deve ser colocado no cavalo do rei, ele deve sair pelas ruas, as pessoas devem ficar falando atrás deles, todos os nobres falando: é assim que nós fazemos com o homem a quem o rei deseja honrar. E criou todo um cenário majestoso, porque ele pensava que o rei iria fazer isso com ele. E logo depois de criar todo esse cenário que ele esperava que o rei concedesse a ele, Xerxes vira para ele e fala: muito boa ideia, muito excelente, eu gostei da sua ideia. Eu quero que você faça isso exatamente, não tire nada do que você falou, faça exatamente como você disse ao judeu chamado Mordecai. Providencie tudo para que seja exatamente como você disse. E Amã vai lá e faz exatamente o que ele disse, pensando que era para si, para Mordecai, que ele queria matar. E depois a Bíblia fala que, chegando em casa, ele estava remoendo, aborrecido. Ele conta para sua esposa e para os seus amigos tudo o que aconteceu. Ele descreve ali toda aquela humilhação e como que ele foi, no final das contas, aquele que honrou Mordecai. E mal ele estava contando isso para a esposa dele, e chegaram os homens do rei para levá-lo junto com o rei para o segundo dia de banquete da rainha Esther. Deixa eu colocar aqui que eu pulei. Então Amã se gloria e reafirma o desejo de matar Mordecai. Mordecai é honrado pelo seu feito passado. E daí agora nós estamos no segundo dia de banquete. Então o rei leva Amã para esse banquete. O rei vai junto, né? E chegando nesse banquete, antes de sair, quando ele estava saindo da sua casa, quando os guardas vieram levar Amã junto com o rei para o banquete, a esposa dele vira para ele e fala assim: olha, já que é contra Mordecai que você está lutando, já que ele é um judeu e Deus tem favorecido ele dessa forma, nós não poderemos resistir contra ele. Você já via no coração da esposa de Amã uma percepção de que o povo israelita
era um povo abençoado, guardado e protegido por Deus. Mas nós vamos voltar nisso depois. Então eles vão para o segundo dia de banquete. E nesse segundo dia o rei faz a mesma pergunta, depois de já ter bebido vinho, né, perto do final do banquete. Rainha Ester, o que você deseja? Se pedir até metade do meu reino, eu vou te dar. E ali, né, deixa eu colocar aqui no slide, Ester denuncia Amã, que é enforcado. A rainha Ester conta então que Amã havia traçado um plano maléfico para exterminar o seu próprio povo, o povo da rainha Ester. Ela denuncia Amã na frente do rei, na frente de todos os convidados. E o rei sai dali furioso contra Amã. Amã, vendo aquela cena, ele fica desesperado, porque ele sabe que ele vai ser condenado pelo rei. E Amã fica ali tentando implorar o perdão de Ester, implorar o perdão. Enquanto o rei estava pensando furioso, foi dito para ele, por um dos seus súditos, que havia uma forca enorme junto à casa de Amã. E que Amã tinha construído essa forca para matar Mordecai, que havia salvo a vida do rei. Então o rei, furioso com Amã, disse: mande ele ser enforcado nessa própria forca que ele fez. Então Amã é morto pelo rei na forca que ele fez para matar Mordecai. Ele é punido com a morte pelo rei. Então veja como Deus efetuou esse livramento. O quinto ponto aqui é o capítulo 8, diz assim: a sobrevivência israelita é garantida quando o novo conselheiro-chefe recebe a autorização real de redigir um novo decreto de proteção. Então, depois disso, Mordecai é honrado pelo rei, porque ele é parente de Ester. E a Bíblia fala que ele, lá no capítulo 10, que ele é colocado como, depois do rei, a pessoa mais importante de todo o reinado. Ester recebe todos os bens de Amã, Mordecai fica para administrá-los, ele se torna uma pessoa muito importante dentro do reinado do Império Persa, do reinado do rei Xerxes. Então eles emitem um decreto de proteção contra os judeus. Lembra, o decreto não podia ser revogado, então eles não podiam voltar atrás do decreto de extermínio. Mas Mordecai criou um decreto permitindo que o povo judeu se defendesse contra qualquer pessoa que atentasse contra a vida deles. E que não apenas se defendesse, mas que o povo judeu tinha autorização para ir contra todos os que se levantassem contra eles e exterminar tanto o homem, quanto a mulher, quanto os seus filhos, e tomar os bens dessas pessoas para si. E esse decreto então foi selado também com o anel do rei e enviado para todo o território. E conforme esse decreto foi chegando nos territórios, houve então uma alegria generalizada do povo judeu. Então, da mesma forma que o decreto passado foi causando tristeza, esse foi trazendo alegria e esperança para o povo do Senhor. Ponto 6 aqui, já caminhando para a gente encerrar o esboço. A celebração do cuidado providencial de Deus para com o seu povo é instituída depois que os israelitas derrotam completamente seus inimigos por todo o império. Então chega o dia de extermínio, ali no começo do capítulo 9, a Bíblia fala que os judeus, na verdade, é que efetuaram a matança contra os seus inimigos, contra aqueles que se levantaram contra eles. Foram mortos ao todo, no território todo do Império Persa, 75 mil pessoas. Aparentemente é um número alto, mas o império era de fato muito vasto, muito grande, então era um número completamente natural diante das proporções do Império Persa. Então, Deus dá livramento para o seu povo. E a partir então dessa data, dessas duas datas, 2 dias ali que o povo se levantou para guerrear contra os seus inimigos, especialmente na cidade de Suzã, que era a cidade onde Ester vivia, onde o rei Xerxes estava, eles instituíram uma festa anual, a partir dessa data, para o povo judeu, chamado Festa do Purim. Festa de Purim. E o que significa Purim? Interessante que Purim vem de uma palavra chamada pur, que significa sorteio. Mas o que isso tem a ver com a história? Lembra quando eu disse que Amã, quando fez o decreto para destruir o povo judeu, ele fez um sorteio para estabelecer a data do decreto
do extermínio, e ele usou justamente esse pur, né? Era uma ferramenta usada para fazer um sorteio naquela época. E a palavra hebraica para sorteio é pur. Purim é o plural de sorteio, né? Então, é isso que levou o nome para categorizar a festa. Ela ficou conhecida então dessa forma, festa de Purim, que significa sorteio. Então, como que Deus honrou o povo judeu? Essa festa era algo para estar na memória do povo. Sempre que o povo celebrasse anualmente, né, nesse dia, que ficou o dia 14 e o dia 15 do 12º mês de todo o ano, eles celebravam, eles relembravam o agir, o livramento que Deus havia efetuado no meio do seu povo. Então, esse termo Purim veio justamente desse sorteio que havia sido feito. E como que Deus, né, está acima de tudo que acontece na história, né? Então, é muito legal esse significado aqui. E o ponto 7, que é justamente aqui o capítulo 10, onde há apenas 3 versículos, mas ele mostra a descrição das realizações de Xerxes e de Mordecai, retrata os 2 agentes humanos da intervenção divina para a preservação do seu povo. Então, mostrando como o rei da Pérsia e o servo de Deus Mordecai, judeu, foram usados por Deus para efetuar livramento e salvação ali momentânea para o seu povo das garras dos seus inimigos. Tá? Então, resumindo os 10 capítulos, é isso. Tá bom? Depois você lê com calma. Agora, para falar um pouquinho da teologia do livro. Tá? Não temos muito tempo, mas nós vamos seguir aqui. Yahvé é soberano. Isso fica de forma muito evidente no livro e chama a atenção para nós de todos os outros destaques. O livro de Esther, ele menciona para nós, ele deixa muito claro como Yahvé controla a história da forma como ele deseja para favorecer o seu povo, para cuidar do seu povo. Então, a soberania de Deus diz respeito a isso, que Deus controla tudo e a todos. A última palavra é dele para todas as coisas que acontecem. E isso fica muito evidente no livro de Esther. Interessante que o livro de Esther, nós não falamos aqui, mas o livro de Esther não menciona uma vez sequer o nome de Deus, nem o nome de Yahvé, mas a atuação de Deus, mesmo sem mencioná-lo, é clara e evidente dentro desse livro. Então vamos ver aqui. Esta, sem dúvida, é a faceta que mais se percebe em Esther, a despeito do livro nem sequer mencionar uma única vez a palavra Deus ou Yahvé. A soberania de Deus é vista em vários episódios narrados no livro de Esther. Então quero colocar aqui alguns episódios que evidenciam a soberania de Deus presente na história de Esther que nós vemos aqui. Primeiro desses fatos é que a ascensão improvável de Esther ao favor real. Então veja, ela foi selecionada entre muitas mulheres para ser a rainha. Uma judia foi favorecida pelo rei. Então era muito improvável que isso acontecesse, mas Deus colocou Esther ali dentro do palácio como rainha. Capítulo 2. Segundo fato, a ocasional percepção de Mordecai acerca de um plano de assassinato. Deus colocou Mordecai perto das pessoas que estavam conspirando contra o rei, para que depois Mordecai conseguisse favor do rei. Veja como Deus vai colocando as pecinhas certas no lugar correto, impressionante. Fato 3, o intervalo prolongado entre a concepção do plano de extermínio dos judeus e a sua execução. Foi escrito no dia 13 do primeiro mês, para ser executado no dia 13 do mês 12. A data foi determinada através do PUR, que é o sorteio que nós falamos. Então veja, como Deus dirigiu, né? Até aquele sorteio não foi aleatório. Deus estava dirigindo, colocando uma data prolongada, a partir da descrição do decreto, né, da concepção do decreto até a sua execução. Deus prolongou um tempo suficiente para prover livramento para o seu povo. Então até isso, né, Deus cuidando de cada detalhe. Ponto 4. A boa vontade real
para Ester em uma hora crítica. Veja, Ester ia entrar na presença do rei, e lembra, quem entrasse na presença do rei era morto, a não ser que o rei, por misericórdia, estendesse o cetro. Imagina se o rei estivesse em um período, em um dia mau, em um dia ruim, que aconteceu alguma coisa com ele. Mas era uma hora boa, uma hora que o rei estava de bom humor, e pela misericórdia de Deus, o rei teve misericórdia de Ester. Então, Deus cuidando até disso, nessa boa vontade real para conceder misericórdia e não matar Ester. 5. Uma combinação inesperada de insônia real e de oportuna leitura das crônicas do reino. Como Deus tirou o sono do rei. E como Deus moveu o coração do rei através da sua falta de sono para ler as crônicas do império. Para que através das crônicas do império ele se lembrasse daquilo que Deus havia feito, daquilo que Mordecai, pela soberania de Deus, havia contado para o rei, para livrá-lo então de ser assassinado. Ele decide então favorecer Mordecai a partir disso. Então veja comigo, esses pontos são os principais fatos que evidenciam a existência de uma mão invisível a mover a história em favor do seu povo. Isso não é coincidência, não existe coincidência, existe a soberania de Deus, a providência divina, cuidando e provendo cada necessidade, encaixando cada ponto para cumprir então o seu eterno propósito sobre a história. Vemos a ciência de um Deus que intervém, tanto nas palavras de Mordecai, que era judeu, como de Zeres, esposa de Amã, gentia. Então é interessante que Mordecai, ele tinha esse consentimento, ele tinha esse entendimento que Deus era um Deus que agia em favor do seu povo, era um Deus que socorria o seu povo. Mordecai estava convicto disso. Olha as palavras dele em Ester capítulo 4, 13 e 14. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, Mordecai aqui falando com Ester, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Olha só o que ele está falando. Se você não se dispor a ser usada por Deus, eu tenho certeza que Deus vai usar outra pessoa, outra coisa para livrar o seu povo. Ele estava ciente de que Deus não precisava de Ester, mas poderia usar qualquer outra coisa, iria usar para socorrer o seu povo. E ele diz: mas tu e a casa do seu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Olha só, Mordecai falando: eu sei que Deus tem colocado você como rainha justamente para uma situação como essa. Como você sabe se não foi para esse momento que Deus te fez rainha? Momento que Deus iria usar a sua vida para livrar o seu povo. Veja, queridos, havia insegurança no coração de Ester. Havia medo, ela poderia ser morta na presença do rei. Mas ela decidiu, movida por um amor sacrificial, amor leal ao seu povo, amor a Deus, a se arriscar a própria vida para entrar então na presença do rei, para pedir ajuda e socorro para o seu povo. Mas veja também que essa concepção de que Israel era um povo protegido e abençoado não estava só no próprio povo. Até os gentios sabiam que Israel era um povo especial. Olha o que disse a mulher de Amã, em Ester 6,13. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Olha só que a esposa de Amã disse para ele: por saber que ele é judeu, com certeza você não vai prevalecer contra ele. A sua ruína é certa. Havia um temor no coração, não só do próprio povo de Israel, como dos próprios gentios, de que Israel era um povo divinamente protegido. Eles tinham um Deus que intervém na história. Por isso que esse é o tema, o subtema do nosso estudo. O profeta Isaías, falando dessa eleição étnica de Israel,
como que Deus ama o seu povo israelita. Olha só o que disse, o que Deus disse através do profeta para o povo. Isaías 43, do 1 ao 3, depois do 4 ao 5 e o versículo 13. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Versículo 4 e 5. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Agora o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Em outras palavras, a última palavra é minha. Eu sou o Senhor, e se eu agir, ninguém pode me impedir. Deus falando isso, depois de dizer para o povo: você é um povo amado, e eu te escolhi, eu concedi honra para vocês, e por causa do meu amor por vocês, eu vou dar homens, eu vou dar nações a seu favor, para cuidar de vocês, para zelar por vocês. Vocês não serão exterminados, não serão exterminados da face da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou cumprir a minha aliança que eu fiz com Abraão, aliança incondicional, que eu prometi fazer de você uma grande nação, abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu sou contigo, não temas. Agindo eu, quem me impedirá? Esse é um Deus fiel, esse é um Deus soberano. Jó disse em 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O livro de Esther, juntamente com a soberania de Deus, enfatiza a fidelidade de Deus. A inversão de sorte, motivo comum no livro de Esther, aponta para o cumprimento de promessas abraâmicas, de tratamento punitivo ou recompensador para indivíduos e ou nações em vista do tratamento que deram para a descendência de Abraão. O que é inversão de sorte? Veja, Amã foi honrado pelo rei. Aí ele se levantou contra o povo de Israel. O que aconteceu com ele? Ele caiu, sucumbiu e foi sepultado, foi morto. Isso é uma inversão de sorte. Isso mostra que Deus abençoa aqueles que abençoam o seu povo, como fez com o rei Xerxes, e Deus amaldiçoa aqueles que amaldiçoam o seu povo eleito, étnico, o povo de Israel. Olha só o que ele prometeu para Abraão, Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos até hoje como a nação de Israel é uma nação abençoada, protegida sobrenaturalmente por Deus, e como Deus favorece as nações que são simpáticas à nação de Israel e de alguma forma a abençoam, a protegem e zelam por essa nação. Isso é evidente até nos dias de hoje, isso é inegável. Naquela época não era diferente. Deus prometeu isso e Deus cumprirá. Apesar da sua exponencial ascensão na corte persa e de seu sonho ambicioso de se beneficiar às custas do genocídio dos judeus, Amã cai vitimado, não apenas por sua ganância e ódio, mas porque ele, sem saber, assume a postura de inimigo da promessa, a qual Yahvé é sempre fiel. Esse sujeito se levantou contra Deus e contra a sua promessa. Ele certamente não subsistiria, porque Yahvé é um Deus fiel. De outro lado, Mordecai, que representa a lealdade pactual, recusando-se a se prostrar diante de um simples mortal, tem a sua lealdade ao Senhor celestial e ao Senhor terreno recompensada com grande honra e fama, perpetuadas no livro de Esther e na festa do Purim. Então veja,
De um lado você vê Amã sendo punido, e no outro você vê Mordecai sendo abençoado e honrado pelo Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu coração disposto a abençoar, a pelejar em favor do povo de Deus, do povo de Israel. Então a fidelidade desse sujeito ao Senhor celestial é honrada. Sua fidelidade também ao Senhor terreno, dentro dos parâmetros, né? Ali falando do assassinato que estavam conspirando contra ele, também é honrada por esse sujeito. E isso perpetua, isso é passado adiante através do próprio livro e da festa anual do Purim. Salmo 57 vai dizer: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Você pode se apoiar no Senhor. Talvez você esteja vivendo em dúvidas, em lutas terríveis nesse momento. Talvez você não saiba como vai ser amanhã, você não sabe o que esperar de amanhã, talvez você espere só o pior de amanhã. Mas lembre-se, vale a pena se manter fiel ao Senhor. Mesmo que nós vamos precisar talvez sofrer um pouco por ser fiéis ao Senhor, abrir mão de determinadas vantagens, benefícios. Mas se manter fiel ao Senhor é a melhor escolha que nós podemos fazer. Deus não se esquece dos seus. Deus é um Deus que não precisava, mas recompensa a fidelidade do seu povo. Graciosamente, como Ele sempre age. Ele é um Deus fiel, misericordioso e gracioso. Ele ouve a súplica do seu povo e Ele é um Deus que intervém na história, como nós claramente vimos. Para resumir o livro de Esther, nosso último slide, eu coloco esse resumo que é feito pelo professor Carlos Oswaldo no seu livro Foco e Desenvolvimento, que nós sempre usamos aqui para a composição das nossas aulas. Olha só o que ele diz. Resumindo a mensagem do livro de Esther, a fidelidade de Deus à aliança abraâmica é demonstrada na maneira soberana e providencial, como ele preserva seu povo do ódio gentílico, mesmo quando Israel está alheio à intervenção divina na história. Ou seja, Deus permanece fiel à aliança que ele fez com Abraão lá atrás, preservando o povo contra o ódio dos gentios, no caso figurado na pessoa de Amã, mesmo Israel vivendo um período de apostasia, mesmo Israel vivendo um momento de esfriamento, alheios à intervenção de Deus, um coração frio para com Deus, mesmo com a infidelidade do seu povo, Deus permanece fiel à sua palavra e à sua promessa, porque Ele, como nós já dissemos, é um Deus que intervém, é um Deus soberano e é um Deus fiel. Que Deus nos ajude a amá-lo de todo o nosso coração, a render a Ele louvores, a ser fiel ao Senhor. O que requer dos dispenseiros de Deus é que esses sejam achados fiéis. 1 Coríntios capítulo 4. Tudo o que fizeres, seja em palavra e em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizeres, fazei todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Que seu coração possa estar voltado para o Senhor, que a sua vida, as suas obras, o seu pensamento, os seus planos possam ser para a glória do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Deus é um Deus que cuida do seu povo e sempre nos ampara. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos orar, pedindo que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que ela permaneça no nosso coração, que a gente possa se lembrar disso quando somos tentados a desistir, a desanimar, que a gente possa ter a coragem de seguir em frente em fidelidade ao Senhor.